Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, por estarmos sempre juntos, abordando assuntos que estão relacionados à nossa espiritualidade. Convidamos você para fazermos a nossa prece. Deus de amor e bondade, nos ilumine, nos abençoe, para que possamos buscar esta verdade que nos liberta, que a Tua luz envolva cada lar, cada um dos nossos irmãos que nesse instante estão sintonizados conosco. Que o Teu amor, Senhor, possa nos conduzir durante este nosso estudo, esta nossa reflexão em torno de assuntos tão importantes para a nossa espiritualidade. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Bom, gente, hoje um tema muito bacana, né? Nós vamos falar sobre evolução, vamos falar sobre consciência ecológica e espiritual. Muito bacana o tema, que com certeza vai nos enriquecer, vai nos trazer, né, uma visão mais ampla sobre esse tema. Óbvio que eu não sou um especialista na área de ecologia, né? Mas a experiência que nós temos, nós vamos falar daquilo que a gente vivencia no dia a dia, falar um pouco sobre evolução, né? Sobre esta consciência que eu, principalmente, preciso adquirir, ecologicamente falando, e a consciência espiritual que todos nós necessitamos. Então, na verdade, o que nós consideramos consciência ecológica? O que nós consideramos? Vamos falar um pouquinho primeiro da evolução. Deixa eu entrar então na evolução, porque o tema é evolução e consciência ecológica, né? Então vamos lá, gente. Na teoria da evolução, tá certo? Darwin, que é o nosso cientista, ele fala da teoria da evolução. Algumas religiões, por exemplo, não aceitam a teoria de Darwin, tá certo? Porque, biblicamente, o homem teria começado a partir de Adão e Eva. Darwin não tem essa visão. Darwin coloca que nós evoluímos a partir do vírus, passando para bactérias, larvas, bacilos, e vamos crescendo, crustáceos selenterados, e vem passando por todos os quadros evolutivos, né? Então Darwin nos fala da teoria da evolução do ser, tá certo? Que nós passamos por toda essa evolução. Essa é uma visão da ciência. A ciência acredita na evolução do ser, das espécies, né? Que vão sofrendo as suas mutações e as suas transformações conforme a necessidade evolutiva, que o ser evolui, o ser animal, ele sofre evoluções naturais. Por exemplo, quando nós saímos da fase de peixes, né? O peixe, ele passa para uma vida dúbia, que seria anfíbios, tendo uma parte da vida na água, outra parte na terra. Então, o peixe, né, no seu processo evolutivo, ele caminha para anfíbios. Os anfíbios, né, passam a caminhar em duas direções, répteis e aves. Então, uma parte consegue se arrastar, a outra consegue voar. Então, nós temos aí essa dicotomia dos anfíbios. E aí, répteis e aves, aí nós vamos ver uma evolução também para mamíferos, tá certo? E outras espécies. Enfim, não vamos entrar dentro do contexto, mas o importante é nós entendermos que o ser evolui. Isso é interessante, essa é uma visão de Darwin, da ciência. Aí você fala, Márcio, mas e a visão da religião? Bom, depende da religião. Algumas religiões não consideram a teoria de Darwin verdadeira, dizem que é falsa. No campo filosófico, quase todos os filósofos são de consenso sobre a teoria da evolução. Então, o nosso aspecto que nós vamos abordar sempre no nosso programa é uma visão científica, filosófica e religiosa dos assuntos que nós estamos abordando, tá certo? Então, na verdade, tanto a filosofia quanto a ciência fala da teoria da evolução. Algumas religiões não. Então, você diria, Márcio, qual é a verdadeira? Bom, eu, como sou muito a favor da lógica, né, e do raciocínio, da fé raciocinada, eu fico com a ciência e fico com a filosofia.
Não que a religião esteja errada. Na verdade, quando biblicamente começa-se a falar de Adão e Eva, tá certo? A Bíblia não abordou a evolução do ser antes da espécie humana, ela abordou a partir da espécie humana. Adão e Eva seria uma raça adâmica, então a partir dessa raça que a Bíblia começa a contar a história, porque a verdade ela tem antecedentes e precedentes, anterior e posterior. Então, não é que a Bíblia esteja errada, não é que o meio religioso está errado, é que eles olham a verdade de uma ótica a partir ou seja, a partir do homem é que a Bíblia traz o processo, né, a história evolutiva. Mas, como nós sabemos, anterior a Adão e Eva, existiu um processo evolutivo que não foi descrito biblicamente, porque não tem como, muitas vezes, você abordar um assunto por inteiro, dentro de uma visão mais ampla. E nós respeitamos isso, e se a pessoa não considera a teoria de Darwin e a teoria evolutiva como verdadeira, não tem problema. Fique tranquilo, nós não vamos brigar, né? Porque você está olhando o ser a partir de um ponto e eu estou olhando a partir de outro ponto, né? Então faz parte dessa nossa questão aí. Então observa só. Quando a gente vai aprofundar dentro dos estudos filosóficos e científicos, nós vamos ver que a doutrina espírita, ela tem uma abordagem um pouco mais profunda que a própria ciência, porque Darwin, ele pega a evolução a partir do vírus, sendo que a visão da doutrina é um pouco mais ampla. Ela fala que nós passamos por todos os reinos, mineral, vegetal, animal e hominal. Então veja que Darwin já pega a evolução a partir do reino animal, porque a partir do vírus nós já temos uma espécie, entre aspas, diferenciada, que nós vamos considerar animal, entre aspas, né? E então Darwin, ele também não consegue abordar o processo evolutivo como um todo, lógico, pela sua estreita visão dentro da ciência e da pesquisa, aquilo que ele poderia observar. Mas o que a espiritualidade nos fala, porque a doutrina espírita tem a comunicação, tem o processo de comunicação com o mundo extracorpóreo, né? Entrando no que nós chamamos de universos paralelos, nós temos informações que ainda a Terra ainda está um pouco distante de chegar, mas que vai chegar, porque a ciência evolui e acaba se concretizando e descobrindo essas verdades. Então, nós temos essa visão de que o homem passou pelos 4 reinos: mineral, vegetal, animal e hominal. São 4 reinos. Então vamos falar, né, um pouquinho do reino mineral. Nós então, um dia habitamos uma pedra. Você fala, meu Deus, eu fui uma pedra, que coisa absurda isso. É até difícil de raciocinar, né? Aí você poderia fazer uma pergunta que muitos estudiosos do espiritismo não sabem também. Quando que uma pedra morre, por exemplo? Já que uma pedra, né, pode ser a origem de uma vida. Allan Kardec, quando codifica a doutrina espírita, não consegue responder essa pergunta e disse que, posteriormente, mais verdades seriam reveladas para esclarecer certas coisas. E, paralelo a esse período, nós vamos ver algumas obras interessantes, inclusive a obra de Rusteng, João Batista Rusteng, que fala, né, sobre esse assunto. Ele aborda, no mesmo período que Kardec, ele acaba abordando esse assunto, dizendo que uma pedra morre quando ela sai do seu local de origem. Por exemplo, você tem as rochas da Chapada dos Guimarães, aquelas rochas elas foram criadas ali, sedimentadas ali, então elas têm vida. Quando você rompe essa rocha e ela sai, esse pedaço de pedra que está caída na rua que você encontra, então é uma pedra morta, ou seja, a energia da vida que estava contida nela, ela se rompeu na ruptura, na retirada dela do seu local de origem. Olha que interessante. Então a pedra morre quando você retira ela do seu local de origem. Isso demonstrando que nós
né, espíritos, habitamos uma pedra. Olha que coisa interessante. Só que na pedra ela não chama espírito. Você não pode falar que a pedra tem espírito. Ela tem o que nós chamamos de princípio inteligente, tá certo? Que é o que vai dar origem ao espírito, ao ser propriamente dito. Então, até o espírito sofre um processo evolutivo. Ele começa no princípio inteligente e vai desenvolvendo a sua capacidade, tá certo? Particularmente, depois dos estudos e das análises que nós fizemos, eu chego à conclusão que a nossa origem está no átomo. Começamos a partir do átomo e fomos, ao longo do processo evolutivo, nos aglomerando, passando a habitar moléculas, passando a habitar estruturas maiores, tá certo? E desenvolvendo esse nosso potencial. Então, a partir do momento que ele sai do reino mineral, dentro do seu processo evolutivo, os minerais evoluem, cada pedra é um nível evolutivo do ser que ali se encontra, do princípio inteligente. A partir desse momento que ele entra para o reino vegetal, aí ele sai do reino mineral e entra no reino vegetal, começando lá pelas algas, começando lá pela origem, lá pela base de tudo, e então ele vai evoluindo dentro do reino vegetal, né? Se bem que alguns já nem consideram mais vegetal, né? Mas ele vai passando pelo processo, enfim, de todos os vegetais, sofrendo todas as transformações e intensificando e aprendendo com a natureza todas as lições importantes. E então isso significa que nós já fomos um pé de alface, nós já fomos uma árvore, já habitamos uma árvore. Você fala, Márcio, mas quando você pega uma árvore, por exemplo, a pedra, você diz que ela morre quando você tira ela do seu local de origem. Uma árvore, se nós tirarmos ela do seu local de origem, replantarmos, ela nasce de novo. Sim, por ela ser mais evoluída, ela já consegue aceitar esse deslocamento. Interessante isso. Então, a árvore, ela sofre um processo evolutivo também. Então, elas evoluem. Aí fica muito difícil da gente imaginarmos ali. Então, quando você tira um pedaço de uma árvore, por exemplo, e replanta, ela nasce. Por quê? Porque normalmente uma árvore não é habitação de um único princípio inteligente, mas de vários. São habitações coletivas de princípios inteligentes que são espíritos em formações. Tá certo? Saindo da fase vegetal, ela vai para a fase animal. Então ela percorre toda aquela escala evolutiva que Darwin descreveu, tá certo? O ser sofre esse processo de evolução todo. Quando ele termina o processo evolutivo, um dos últimos estágios do reino animal é o homem, né? Então nós entramos no que nós chamamos o reino hominal, que é uma mistura do animal com o homem, que é o ser consciente, o ser que passa a ter espírito. Então nós consideramos que antes do ser atingir a condição de homem, ele tem só princípio inteligente. A partir do momento que ele habita o corpo humano, ele passa a ser denominado de espírito, aí ele passa a ter um espírito. Márcio, aonde estão os seres intermediários entre o animal e o homem? Estão em mundos diferentes do nosso, são considerados mundos ad hoc, como é chamado pelos espíritos. São mundos fora do nosso mundo conhecido, onde está a transição entre homem e animal. Bom, a partir do momento que nós entramos no reino animal, hominal, homem, nós passamos a ser denominados de espíritos, ou alma, que é um espírito encarnado, tá certo? Então, até então, nós só temos o que nós chamamos de princípio inteligente. Então, um cachorro, nós não podemos dizer o espírito do cachorro, mas o princípio inteligente do cachorro, que vai se transformar em espírito. Você fala, mas como pode de uma hora para outra ele virar espírito? Não é de uma hora para outra, é um processo evolutivo longo e natural, tá certo? Que acontece. É como se nós estivéssemos assim, vou dar um exemplo. Você tem um estudante de medicina, ele até o último dia da faculdade ele é considerado estudante de medicina. A partir do momento que ele recebe o diploma, ele passa a ser considerado o quê? Médico. Então, o ser passa a ser considerado espírito, né, quando ele entra no corpo humano, quando ele atinge a evolução para ser humano. Aí ele passa a ter, então, o que nós chamamos de espírito. Então, não é errado falar que o cachorro tem um espírito em formação. É um princípio inteligente que está se transformando em um ser,
tá certo? Já é dotado de inteligência parcial, já é dotado de sentimento parcial, eles sentem, eles percebem, eles são sensíveis, eles choram, eles ficam alegres, enfim, a gente vê as expressões de todos os animais de um modo geral, né? O macaco, por exemplo, é muito próximo de nós, né? E assim por diante. Então, esse é um processo evolutivo que nós tínhamos que falar, porque nós estamos falando sobre evolução. Essa é uma teoria que você pode aceitar ou não, tá certo? Nós não queremos que você aceite isso. Vamos estudando e vendo essas possibilidades. Achamos muito lógico tudo isso, não é? A maneira com que as coisas vão acontecendo. Então, nós temos que entender também que não são só os seres humanos que evoluem, o mundo também evolui. Olha que coisa interessante. Então, os mundos sofrem processos de evolução. E isso já é comprovado pela ciência, por exemplo, pela a astrologia, não é? Que são os estudos dos astros, que você tem o nascimento do universo e o fim desse universo, né? Por exemplo, o nosso Sol, ele tem um tempo de vida. Tá certo? Um dia ele explode, ele desaparece, tá certo? Então, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o nosso planeta também tem um tempo de vida. Os astros têm. Então, as transformações naturais que ocorrem a nível planetários, a nível de constelações, a nível de universos, né? Ela acontece muito naturalmente. Existe uma questão até delicada que eu quero falar, que é em relação, por exemplo, à mudança climática do planeta, a toda essa briga, né, que o nosso planeta, nós estamos destruindo o homem. Vocês acham que o homem, nós somos capazes de destruir um planeta desse tamanho? É uma piada, né? O que nós podemos fazer é acelerar o processo evolutivo só, com os desmatamentos, com uma série de coisas. Nós precipitamos o que iria acontecer daqui por exemplo, 500 milhões de anos, pode acontecer um pouco antes, pelas nossas atitudes, mas vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Por exemplo, a gente sabe, estudando, que a Amazônia nossa, legal, já foi a ligação do Oceano Pacífico com o Atlântico. Por isso, hoje, ali, quando você perfura o solo, a mais de 1,5 metro, você vai encontrar areia. Toda aquela mata ali era a ligação dos oceanos. O planeta emergiu e surge a floresta amazônica. Você olha pelo mapa que o Brasil era ligado à África, tanto o clima quanto os animais têm semelhança. Isso significa que o mundo sofreu uma transformação tal que os oceanos, algumas partes emergiram, outras submergiram. Isso acontece naturalmente. Aconteceu nas eras dos dinossauros, chuva de meteoros, mudanças total. Então essas mudanças fazem parte natural do processo evolutivo. O homem apenas pode muito sorrateiramente, muito fracamente alterar e acelerar esse processo. Mas achar que o homem é capaz de destruir o planeta é uma piada, porque o planeta é superior a tudo isso, né? A natureza, ela é muito mais cuidadosa do que isso, né? Basta um vírusinho igual o coronavírus aí, pronto, o planeta já mudou, a poluição já mudou, o homem já começou a repensar seus valores, né? Então, a natureza é sábia, como diz o outro, e ela sabe o que faz. Então, essa visão, às vezes a gente fica muito preocupado com a visão de alguns ecologistas que são radicais e fanáticos, e a gente cria até uma certa aversão à ecologia em função desse fanatismo aí que existe, exagerado, né, de alguns companheiros em relação à natureza, né, ao ponto de falar que nós estamos destruindo, né, que a natureza vai ser destruída por nós. Não é bem assim, tá certo? As transformações geológicas fazem parte. Quer dizer, quem foi o responsável por essa dicotomização entre Brasil e África, que rachou no meio e foi uma parte para lá e outra para cá, né? A gente sabe que Atlântida era submersa, né? Desculpa, era uma parte que existia uma cidade e ela foi submersa, né? E hoje está debaixo dos oceanos e assim por diante. Então a Terra sofre essas mudanças. Aí a Atlântida seria a história do barco de Noé, que fez a arca, foi avisado de que ia sofrer um dilúvio, né? E etc. Agora, olha que interessante.
Dentro dessa visão da conscientização ecológica, que isso é importante, nós vamos ver que Francisco de Assis, quando adquiriu isso, as pessoas consideraram ele que ele tinha ficado louco, porque ele não queria pisar nem nas plantas. Ele falava, minhas irmãs plantas, as plantinhas. Ele andava na floresta com medo de matar as plantas, porque ele descobriu que as plantas eram um ser em evolução. Olha que interessante. Então ele chamava de minha irmãzinha formiga, minha irmã a sol, irmão lua, e tudo para ele era irmão. E ele descobriu que tudo tinha vida e que tudo era um processo de evolução. Então foi considerado louco Francisco de Assis. Mas hoje a gente sabe, né, do amor que ele tinha pelos animais e a consciência ecológica que ele adquiriu a partir de um despertar, de um start que nele estava adormecido. Então, o que nós podemos ver sobre a questão dessa consciência ecológica é que nós podemos aprender muito com a natureza. Os ciclos, né? A vida é cíclica como a própria natureza. Você tem lua cheia, lua nova, lua minguante, quarto crescente. Então, sofre todo um processo, né, de aprendizado. Você tem o inverno, o verão, né? Na nossa vida sempre é assim, tudo acontece em ciclo. Então, se a gente observar a natureza, a gente vai perceber e aprender muito com ela, né? Com as plantas. Você vê a semente ali naquela terra escura, aí você joga adubo, aí água e o sol, e ela faz o trabalho gigantesco, né, dentro dela de se eclodir, transformar-se numa árvore e produzir frutos. Então tudo na natureza trabalha, a água levando todos os detritos, a água caminhando, arrastando, né, indo em direção ao mar, todas as águas, interessante. Então existe todo um processo, né, aí organizado, todo um ecossistema, como nós assim dizemos, né? Os insetos dentro do seu papel, a gente vê que um desequilíbrio ecológico, igual está acontecendo na região do Paraguai, na região sul, né, da América Latina, aquela chuva de gafanhoto que está aparecendo lá, é um desequilíbrio ecológico, porque nos desmatamentos, as aves que seriam responsáveis para se alimentar dos gafanhotos, outros animais foram extintos, e com isso aumenta-se o número de gafanhotos e cria um desequilíbrio ecológico dentro do contexto. Isso é, sim, um reflexo da inconsciência ecológica, onde há a destruição das matas sem deixar a parte que deve permanecer para que as aves se procriem e cuidem do equilíbrio ecológico, tá certo? Então, tudo tem o seu lugar no espaço e tudo deve ser cuidado com muito amor, tá certo? Os animais, nós temos que ter por eles um extremo carinho. Sabendo que os animais são nossos irmãozinhos menores, imagina o cuidado que nós devemos ter com eles, porque são seres em evolução, tá certo? Então, quando nós estamos comendo um animal, nós estamos, entre aspas, matando o corpinho de um futuro irmão nosso em fase evolutiva, né? Isso é interessante. Então, essa consciência nós precisamos adquirir. Você sabe que uma vez eu fui numa formatura de veterinários, né? E eu disse, gente, eu acho que todo mundo tem direito de comer carne, mas eu acho que o veterinário não, porque ele é um médico que jura que vai lutar para defender a vida dos animais, aí ele come depois, né? Ele cria esses animais para comê-los. Estranho o médico comer o seu paciente, né? Então eu fico imaginando o médico comendo o seu paciente, fica muito esquisito. Então eu falo que nós não deveríamos, né? E há mais ou menos 30 anos atrás, foram exatamente 30 anos atrás, quando a minha filha nasceu, eu comecei a adquirir essa consciência de que as vacas eram minha irmã muito próxima, é mamífera, né? Então eu deixei a carne, assim que ela nasceu, eu já tinha tentado deixar antes, aí então eu deixei a carne bovina, porque eu considerava uma irmã muito próxima, né? Não que o alface não seja, né? Mas é mais distante e ele não tem o sentimento, né? E a evolução que a vaca tem. Então eu deixei. E à medida que os anos foram passando, eu deixei tudo, tornei-me vegetariano, depois voltei a comer frango e peixe, e há mais ou menos 2 semanas eu estou pretendendo escrever um livro sobre
respeito à natureza, sobre a não violência e decidi não comer mais nada de ser vivo, nem peixe, nem ave, nada que se mova, nada que tenha uma vida mais ativa, né? Animal. Então eu resolvi abandonar o mundo animal e estou me sentindo muito bem como um vegetariano, tá certo? Mas respeitando quem ainda tem necessidade de comer a carne. Porque não comer carne não é símbolo de santidade ou de alguma coisa nesse sentido. Até porque Hitler era vegetariano e Chico Xavier comeu carne até quase o último dia da sua existência. Então, não está relacionado com evolução, tá certo? Entre aspas, né? Vírgula, porque à medida que você vai conscientizando, você vai tendo menos necessidade animal, tá certo? Isso é interessante. Bom, gente, em relação a outra coisa que eu queria falar, dessa consciência ecológica, que eu acho importante, é o desperdício. Né? Nós vivemos num mundo onde as pessoas desperdiçam muito. Por exemplo, alimento. Você sobrar comida no prato significa que você ainda não adquiriu uma educação alimentar. Você não sabe o que você necessita e sobra e joga fora. Você já imaginou que aquele alimento que você está jogando fora, quanto tempo que a natureza levou para produzir? Então é um desrespeito à natureza, a todos os seres que foram sacrificados para que você pudesse ter esse alimento. Então, é importante a gente ter essa consciência, tá certo? E aprender, no mínimo, a comer decentemente, sem desperdiçar absolutamente nada, tá certo? Eu tive uma educação que é assim, colocou no prato, você tem que comer. Porque deixar no prato é falta de educação. É o ser que ainda está muito animalizado e precisa ser educado. Isso é consciência ecológica, porque quantos seres sofreram para que esse alimento chegasse na sua mesa, não é? E todo desperdício, gente, vai ser cobrado mais cedo ou mais tarde. Por exemplo, quando você vai a um shopping center, aí você entra no banheiro, você fala, bom, como aqui tem papel à vontade, você pega aquele enorme pedaço de papel para utilizar. Na sua casa você faz isso? Não, por quê? Porque você paga. Então lá você acha que pode, mas você vai ter que pagar por esse papel além do que você pegou, porque isso é falta de consciência. Quantas árvores são derrubadas em função dessa leviandade, dessa irreflexão sua? Só porque é do shopping, é de graça, você vai jogar? Desperdiçar água, por exemplo, né? Toda água desperdiçada, você vai ter que pagar por ela, porque essa água, ela sofre transformações, tá certo? Mas a água potável em si, ela leva muito tempo para ela conseguir chegar no nível de ser o que ela é. Então, nós temos que ter essa consciência, não desperdiçar a água. Todo lugar que eu chego, eu vou fazer minha barba, eu não consigo deixar a torneira ligada, posso ficar em hotel 5 estrelas, porque eu acho um absurdo. Eu tenho que arrumar uma coisinha para tampar, para me deixar água ali, para me limpar o barbeador, para não deixar a torneira ligada. Vejo dona de casa lavando louça com a torneira ligada. É meu marido que paga. Ou então, essa água aí não tem problema, é poço artesiano. Não existe isso, gente. Não existe isso. A pessoa tem que adquirir essa consciência de economia em todos os aspectos, tá certo? Então, essa consciência é algo que está relacionado com o processo evolutivo. À medida que você evolui, você vai adquirindo mais e mais consciência de que deve desperdiçar muito, de que deve desperdiçar o mínimo possível, tá certo? Então, isso é importante. Então, foi perguntado para Chico essa questão evolutiva, qual a diferença entre nós e Jesus, por exemplo. E o Chico diz que a distância evolutiva entre nós e Jesus, aliás, o Emmanuel, ele respondeu para o Chico, dizendo que a diferença evolutiva entre nós e Jesus é entre nós e um cachorro, por exemplo, entre nós e um animal, tá certo? Essa é a distância de Jesus até nós, ou seja, a nossa evolução ainda está muito distante, porque o Cristo é a simbologia do que nós precisamos atingir, a perfeição, a pureza máxima do Espírito. O Espírito se torna puro como Cristo. Por isso Jesus nos dá uma ordem: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial, dando o Pai como exemplo e não Ele, mas Ele é um Espírito de referência para nós, tá certo? E o que ele disse? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará de quê? Libertará a gente do sofrimento, porque quanto menos consciência temos, mais sofremos.
E por isso o processo evolutivo, a evolução, ele tem duas grandes mestras, sabia disso? A evolução, que é a dor ou o amor. Se você não ir pelo amor, que é pelo conhecimento, você vai pela dor. Então você evolui de qualquer maneira, de um jeito ou de outro, nós vamos evoluindo e subindo e galgando. Lembrando que quando nós perdemos a referência, Jesus é a nossa referência em todos os aspectos. Por isso o respeito à natureza, os cuidados que nós devemos ter com as plantas, a proteção aos animais, tá certo? Assim, o carinho que nós devemos ter para com todos os seres, independente do que quer que seja, é fundamental dentro do contexto evolutivo. À medida que a gente cresce, a gente enxerga, tá certo? As coisas que a gente não consegue observar. Uma simples formiguinha, se você tentar bloqueá-la, a passagem, ela desvia e ela se desespera pensando que você vai matá-la. O mosquito, que a gente fala que não tem nada, se você pensa em matá-lo, ele já entra em desespero e começa a fugir de você. Então ele tem o quê? Ele tem uma inteligência rudimentar, ele tem um instinto de sobrevivência e ele não quer morrer. Então nós temos que proteger, tá certo? À medida que a gente vai conscientizando, você vai não matando nem mosquito. Porque quando Moisés recebeu no Monte Sinai, não matarás, ele não falou o quê? Nada nós podemos matar, absolutamente nada, nem mosquito. Eu já estou muito preocupado, que às vezes eu mato o mosquito. Sabe? Quando eu assusto, eu já bati nele e já matei. Então eu descobri que eu não preciso mais matá-lo. Eu posso usar repelente, porque aí ele fica voando à minha volta e ele não me pica. Interessante. Então eu tô querendo fugir de matar qualquer coisa, até mosquito. Essa é a nossa proposta, tá certo, gente? Então, não sei se o assunto é muito vasto, né? E se eu conseguir dar uma ideia de como acontece o processo de evolução e de consciência nossa evolutiva. Uma vez nós recebemos uma mensagem do plano espiritual muito interessante de um senhor que, segundo ele não gostava que matassem as formigas. Então, certa feita, ele descobriu um formigueiro enorme na casa dele e o pessoal disseram, olha, vai lá, mata esse formigueiro e tenta acabar com essas formigas porque está destruindo todo o jardim e tal. E ele disse, mas eu não posso, são muitas vidas, né? Então ele foi, conseguiu uma caixa e colocou do lado, né? E conseguiu tirar todas aquelas formigas e levar para um morro distante aquelas formigas e ele colocou todas elas lá, o que ele conseguiu, a maioria, e ele não matou aquelas formigas, ele apenas tirou aquelas formigas ali daquela posição onde elas estavam, né? E conversou com elas para que elas pudessem permanecer lá e etc. Resultado, ele conta que depois que ele desencarnou com um câncer, né, que foi um câncer de pâncreas que ele teve, né, um tumor de cabeça de pâncreas, e ele estava muito mal, e quando ele desencarnou e chegou no plano espiritual, a dor que ele sentia, ele percebeu que começou a sentir um alívio, e ele olhou para o peito dele e ele viu uns pontinhos de luz andando em cima dele. Ele diz, meu Deus, o que é isso? Esses pontinhos de luz iam passando e tirando a dor e aliviando e cicatrizando aquele câncer que ele tinha. Então ele olhou assim e falou, meu Deus, o que é isso? E aí uma voz respondeu, são as formiguinhas que você salvou, que estão aplicando passe em você, energizando, tirando curando a sua dor, estão levando as células cancerígenas embora, carregando, são as formiguinhas que você salvou naquele período em que você sempre foi a defesa das formigas. Olha que interessante, né? Então, às vezes a gente nem imagina que uma formiguinha dessa, ela pode nos auxiliar e nos devolver a vida e colaborar com com o nosso não sofrimento. Muito interessante essa história. A partir daquele momento, eu fiquei com muita dó de matar as formigas e eu também luto para não matar as formigas. Muito obrigado, nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já. Gente, vamos às perguntas sobre o nosso tema. Olá, Dr. Márcio.
início, meu nome é Benice Vitória e eu tenho uma pergunta para o senhor. Eu gostaria de saber se o espiritismo e a ecologia têm valores em comum. Obrigada. É bacana a sua pergunta, porque na verdade tem tudo a ver, né? A doutrina espírita, ela respeita profundamente a ecologia e respeita todas as ciências, tá certo? Porque a doutrina espírita é o estudo da ciência, da filosofia e da religião, tá certo? Respeitando cada um dentro da sua ótica, então tem tudo a ver, né? Normalmente, ecologia com espiritismo, tá certo? Olá a todos que estão acompanhando o programa, meu nome é Kaique e eu quero fazer uma pergunta. Qual é o papel da consciência ecológica? Responde pra gente. Bacana, olha, Kaique, a sua pergunta é toda a nosso programa e muito mais, porque essa consciência ecológica, ela é um processo evolutivo. À medida que o ser evolui, ele vai descobrindo, tá certo? E enxergando o que ele não enxergava. Por isso que Jesus disse que vejam quem tem olhos de ver, que ouçam quem tem ouvidos de ouvir. Existem pessoas que ainda não conseguem enxergar uma formiga, um mosquito, que não conseguem enxergar um cachorro, um animal, porque ele se sente grande demais para algo tão insignificante, mas é porque ele não tem a visão do todo. Porque se ele tivesse, ele passava a agir igual Francisco de Assis, com maior cuidado para não pisar em nenhuma formiguinha. Com certeza, a consciência ecológica, ela é adquirida através do estudo, né, do conhecimento, da reflexão, da meditação e da expansão consciencial, que não é para qualquer um. Poucos têm essa consciência, mas todos teremos mais cedo ou mais tarde. Descobriremos essa consciência pelo amor ou pela dor. Nós vamos aprender. Olá, Dr. Márcio. Meu nome é Marcelo Martins, eu sou jornalista. O que fazemos ao meio ambiente? Colhemos encarnados ou espiritualmente? O relato dos espíritos é de que todos aqueles espíritos que habitavam a Mata Atlântica do nosso Brasil, tá certo? E que desmataram vendendo o pau-brasil para o exterior e desmatando, são hoje os nossos nordestinos que nascem na sequidão, na luta e não saem de lá por nada, porque eles necessitam resgatar e passar, colher o fruto do que eles plantaram. Então todo o Nordeste, todo aquele sertão árido que é fruto desse desmatamento, eles reencarnam ali para reaprender a lição agora, né? Valorizando as árvores, valorizando a natureza. Então nós vamos colher mais cedo ou mais tarde o fruto das nossas inconsequências, com certeza. Se não colhermos nessa encarnação, na próxima é certeza absoluta. Por isso que o nordestino tem aquele amor ao Nordeste, aquele apego, só deixo o meu Cariri no último pau de arara, eles não saem, morrem ali. Por quê? Porque eles precisam reaprender a lição que eles não conseguiram colocar em prática em vidas anteriores. Então, a sua pergunta é maravilhosa porque nos dá essa resposta da gente ter essa visão, que você vai ter que reencarnar para resgatar e consertar o estrago que você fez naquele meio ambiente. Tudo bem com o senhor, eu queria tirar uma dúvida. Olha só, o consumismo interminável é o principal obstáculo ao meio ambiente? Obrigada. Maritza, eu diria que não. O consumismo não é o principal obstáculo ao meio ambiente, porque ele é, lógico, um fator importante, mas eu diria que o problema maior, o principal obstáculo, tá certo, ao meio ambiente é essa falta de consciência, tá certo, ecológica do ser, de que tudo é importante. Então, ele não tem noção e acaba desperdiçando. Por exemplo, quando você compra uma água dessas aí da vida, uma água mineral, né? Eu não jogo a garrafa fora porque eu reutilizo essa água, pegando do filtro e carregando esta água. Então, é um veículo que serve para mim como eu utilizo muitas vezes esse material, que a gente sabe quanto tempo a natureza vai levar para destruir tudo isso. Então essa consciência você vai adquirindo, tá? Então eu acho que o mais nocivo ao meio ambiente
não é o consumismo, é a ignorância de um modo geral, tá certo? Se fosse só o consumismo não estava bom, mas é a ignorância de um modo geral, porque a pessoa que é ignorante, ela acaba, mesmo que consumindo pouco, ela acaba complicando muito o meio ambiente, porque apesar do pouco que ela consome, ela consegue jogar isso na natureza de forma inconsciente e não organizada, tá certo? Então nós podemos reciclar, nós podemos nos organizar e, obviamente, quanto menos consumirmos produtos que sobram, resíduos, para complicar a natureza, melhor para a natureza, tá certo? Isso é um mecanismo de proteção a curto, a médio e a longo prazo. Gente, um recadinho para você. Gente, e ainda solicitando a ajuda de vocês, nós confeccionamos as máscaras muito bonitinhas do Vantuil de Freitas, né? E você pode adquirir para ajudar a nossa equipe da comunicação social, tá certo? Olha só que bacana que ficou essa máscara, olha só, vou colocar ela aqui para você. Certo? Olha só, essa aqui, ela é preta, né? Para combinar aí com a sua roupa e tal. Nós temos também a branca, olha que interessante, da Associação Espírita Vantuil de Freitas. Com apenas R$10, você está colaborando, tá certo? E ganhando a sua máscara muito bonitinha, aqui com o timbre do Vantuil de Freitas, tá certo? É só você ligar no telefone da Daphne, que vai estar aí no rodapé, e ela providencia e você combina de pegar com ela onde você vai pegar essa máscara, tá certo? Aí para ajudar a gente na área da comunicação social, comprar aparelho, auxiliar no pagamento da editoração desse material, né? Da edição e assim por diante. Então nós contamos com a ajuda de vocês. Muito obrigado. Gente, em relação a esse assunto, tudo que nós falamos, nós temos um embasamento doutrinário, né, que serve de referência. Então nós vamos apresentar alguns livros para vocês. Um deles é esse, Deus e o Universo. É um dos livros mais lindos que eu li em toda a minha vida, tá certo? Tirando Paulo Estevão, é talvez o segundo livro mais belo que eu li em toda a minha vida. É um livro maravilhoso para ser lido, tá? Dá uma visão de evolução muito boa. A origem do ser, como fomos criados, por que vivemos, por que sofremos, por que a dor, por que a morte. Maravilhoso esse livro. Deus e o Universo. Uma linguagem simples, não é necessário ser expert para ler esse livro, tá? Vale a pena. Temos a Gênese, né? Muito bacana, de Kardec, aonde ele fala da evolução que nós comentamos, dos reinos minerais, vegetais, animais, explica detalhadamente essa Gênese, a criação, tá certo? Um pouco diferente da Gênese bíblica, porque ele tem uma abordagem científica, filosófica e religiosa também. Vale a pena ler. Olha que interessante, Espiritismo e Ecologia, tá certo? De André Trigueiro, muito bacana esse livro, tá? Ele faz uma abordagem que nos faz meditar e refletir sobre a natureza, muito bacana. O Ser Consciente, esse livro também é extraordinário para despertar a nossa consciência ecológica. O Livro dos Espíritos, aí também nós temos várias perguntas sobre ecologia, sobre ecossistema, sobre a importância da harmonia nossa com a natureza. Muito bacana esse livro, é o livro de cabeceira que a gente tem que ler. São 1019 perguntas fantásticas. Gente, vamos ao vídeo da nossa campanha Alta de Souza. Campanha de Fraternidade Alta de Souza, aonde nós levamos a mensagem, convidamos os moradores para vir estar conosco e, além disso, arrecadamos donativos para auxiliar no nosso trabalho assistencial que acontece todo sábado de manhã na Associação Espírita Vantuil de Freitas. Por isso que você é importante, para vir estar conosco. Mas o que mais interessante é aquela mensagem que nós vamos entregar, porque nós não sabemos a dificuldade que aquele lar está passando. E quando você chega com uma mensagem, pode fazer uma diferença muito grande. É uma luz que acende dentro daquele lar. Venha participar conosco. Campanha de Fraternidade Alta de Souza. Você é o nosso convidado especial. Todo domingo pela manhã, a partir das 8 horas. Aguardamos vocês. A verdade que liberta. Nós precisamos frequentar uma escola que fala sobre assuntos relacionados à verdadeira vida, que é a vida extracorpórea, os universos paralelos, o mundo para onde nós iremos após a nossa
partida da Terra, a nossa morte, entre aspas, o nosso desencarne. Então, venha estudar conosco. Eu estou dando o curso Noções Básicas, lá no Vantuil, tá certo? Vale a pena você participar desse curso. Todo sábado, é um horário que não te atrapalha, tá certo? Das 17h30 às 20h30. É um horário muito tranquilo e vale a pena você participar. Esse curso também tem online. Você pode entrar no nosso Instagram ou no nosso Face e assisti-lo, fazer a sua inscrição e participar desse curso online, tá certo? Tanto pelo Instagram quanto pelo Face. É só você entrar na Associação Espírita Vantuil de Freitas e você vai participar nesse horário ao vivo do curso que nós estamos dando. Vale a pena você participar. Além disso, quem já era aluno deve voltar para a nossa escola. Nós temos só no Vantuil mais de 500 alunos estudando, somando todas as nossas casas ligadas ao movimento Alta de Souza, nós temos mais de 1.500 alunos estudando gratuitamente. Não é possível que você vai ficar de fora dessa, gente. Vale a pena. É uma faculdade da alma. Estudar é o caminho para encontrarmos a evolução pelo amor, não pela dor. Vale a pena. E finalizando o nosso carro, gente. Nós temos uma ação entre amigos, tá certo? Que é uma maneira de você ajudar nossas obras. Com apenas R$20, você pode ligar no telefone que aí vai aparecer, tanto da sociedade quanto esse telefone, e adquirir a sua ação entre amigos. Com R$20, você está ajudando uma instituição séria, que são as obras sociais Vantuil de Freitas, que presta um serviço importante para a comunidade, que é espírita ou não, porque as obras sociais não têm vínculo religioso, atende qualquer pessoa que lá chega, e você está colaborando então com essa obra, tá certo? Que você pode conhecer em loco. Nós já tivemos vários carros, esse é o 17º, e na internet, no nosso site, tem todos os nomes de todos os ganhadores, mostrando que é uma obra séria, a prestação de conta de todos as nossas ações, e você vai estar nos ajudando. Então, colabore conosco, apenas R$20, ainda correndo o risco de chegar dia 12 de dezembro, ganhar um Onix 0 km, tá certo? 2020 e 2020, vale a pena você participar, tá certo? Eu conto com você, com ajuda, e se você quiser se tornar um sócio contribuinte, já aproveita e torna um sócio contribuindo. R$10 que você contribuir, você não tem noção do quanto você vai ajudar, quantas vidas você pode estar salvando em função dessa ajuda, tá certo? E o nosso programa, gente, precisa de patrocinador. Você que nos assiste, né, e gostaria de se tornar um patrocinador, nos ajude. Torne-se um patrocinador, não precisa ser grande, pode somar 3, 4 e nós juntos formarmos um patrocínio para manter o nosso programa no ar. Porque estamos aqui recebendo essa colaboração, tá certo? E não sabemos até quando nós vamos conseguir permanecer no ar. Então tudo depende de você estar nos ajudando. Você que tem uma empresa que tem a condição de investir na divulgação, que está mais ou menos voltada para esse assunto, espiritualidade, tem tudo a ver você tornar um patrocinador do nosso programa, tá certo? Ou um doador, um colaborador para que a gente permaneça no ar. Gente, e você quiser fazer a sua doação para o nosso programa, nós estamos montando um estúdio, estamos adquirindo, né, equipamentos e estamos adquirindo também donativos, né, que você puder colaborar para a gente comprar todo o aparelho, para a gente pagar a pessoa que faz a edição. Então nós estamos precisando dessa ajuda aí financeira. Então você pode fazer a sua doação por esse telefone que aí se encontra. Bom, gente, então você que assiste o nosso programa, manda o seu recadinho para nós pelo WhatsApp, né? A gente agradece, porque isso nos estimula, tá certo? Na verdade, a causa de nós estarmos aqui é você que está nos assistindo, não teria outro sentido. Então, manda um ok para nós, põe o dedinho lá assim, manda só um dedinho que a gente já está entendendo que você está gostando, ou põe assim se você não estiver gostando, né? Manda o seu recadinho. Nós temos alguns companheiros, né? O Dalvaci Júnior, né? Uma pessoa muito querida, falando aqui que está sempre assistindo o nosso programa e ele diz que o domingo começa bem quando ele começa assistindo o programa. Temos o Wilson de São Pedro da Cipa, né? Dizendo para nós continuarmos no ar, porque o programa o ajuda bastante, trazendo esclarecimentos e conhecimento para todos, né? E pedindo que Deus nos abençoe. Obrigado, Wilson. Continue orando por nós, porque a sua oração é uma ajuda grandiosa, tá bom?
Marcos, senhor Marcos de Santa Rita do Araguaia, ó que bacana, gente, Goiás, ó, pegando aqui o nosso programa, né? Então ele diz que tem dificuldade de mandar mensagem de estímulo porque o nosso programa já é o seu estímulo, né? Mas você também é o nosso estímulo e vice-versa, nós precisamos de estímulos, né? Um estimulando o outro. Então a gente agradece, senhor Marcos, aí em Santa Rita do Araguaia, né? E temos aqui também Silvana de Sinop, olha gente, que interessante. Ela diz que não perde um programa, parabenizando toda a equipe pelo programa. David de Rondonópolis, né? Ó que bacana, dizendo que assiste esse programa nosso aqui, tá certo? E que está se tornando um fã do programa. A gente agradece porque realmente a espiritualidade é a nossa vida, né? Ok, gente? Então é isso. Um abraço para todos os demais que mandaram o seu recadinho e que nós não conseguimos tempo para estar respondendo um por um. Muito obrigado. Gente, este programa, A Verdadeira Religião, teve 27 mensagens, tá? Abraços a todos, obrigado, ok? E vamos mandar mensagem para nós, porque é o nosso estímulo, é a nossa energia. Gente, nosso próximo programa, olha o tema, reconciliar com os adversários. Como conseguir isto, tá certo? Não perca o nosso próximo programa, vai ser muito bacana e nós vamos descobrir quem são os nossos verdadeiros adversários, como combatê-los, como reconciliar com eles. Muito interessante. Ou afastá-los. Vale a pena participar e assistir esse programa. Não perca o próximo. Gente, vamos então ouvir uma música, porque a música, ela nos eleva, ela é uma conexão com Deus. Vamos lá. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. É o ensino de Jesus sobre o trabalho do bem. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. É o ensino de Jesus sobre o trabalho do bem. Transforme, portanto, a preguiça em ação firme e constante, ajudando sem cessar, todo dia, cada instante. Transforme, portanto, a preguiça em ação firme e constante, ajudando sem cessar, todo dia, cada instante. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. É o ensino de Jesus sobre o trabalho do bem. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. É o ensino de Jesus sobre o trabalho do bem. Transforme, portanto, a preguiça em ação firme e constante, ajudando sem cessar, todo dia, cada instante. Transforme, portanto, a preguiça em ação firme e constante, ajudando sem cessar, todo dia, cada instante. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. É o ensino de Jesus sobre o trabalho do bem. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. É o ensino de Jesus sobre o trabalho do bem. Do bem, do bem, do bem. Preguiça é quando a gente se sente, alguém chama a gente para ajudar, aí a gente não vai e fala que tem
a gente mente. Preguiça é talvez não ir na escola. É quando uma pessoa não quer ajudar a mãe, aí a mãe fica lá fazendo as coisas sozinha. E eu não sei o que é. Ficar deitado na cama, a mãe chama pra arrumar a casa, o outro fica cansado. Dormindo ou fazendo bagunça. Ela não gosta de ajudar a mãe, não gosta de fazer as coisas que as pessoas pedem, não gosta de arrumar a cama. Trabalho é trabalhar igual meu pai, que ele trabalha firme. Trabalha quando alguém gosta de trabalhar muito. Trabalhar é ajudar as pessoas, ajudar a limpar a casa. Campanha de Souza. Sou trabalhador. Preguiça versus trabalho. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. É o ensino de Jesus sobre o trabalho no bem. Transforma, portanto, a preguiça em ação firme e constante, ajudando sem cessar todo dia, cada instante. Estamos finalizando mais um programa Encontro com a Espiritualidade e convidamos você para fluidificarmos as nossas águas. Vamos lá. Deus de amor e bondade, coloque nessas águas o alimento, o medicamento para as nossas enfermidades físicas e espirituais. Que a tua luz, Jesus, possa envolver cada lar, transformando as águas no bálsamo, não só que nos cura o corpo, mas a alma, nos dando alegria, paz, esperança e coragem para vencermos. Graça te damos, Senhor, e que assim seja. Muito obrigado e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Quero cantar novamente, plantar a semente de um novo ser. Quero ser sincero, um amigo leal, irmão, sorrir pelos campos, buscando a inspiração. Jesus, sorri pelos campos, buscar. Quero cantar novamente, plantar a semente de um novo ser. Quero ser sincero, um amigo leal, irmão, sorrir pelos campos, buscando a inspiração. Jesus,